Em 2 de novembro de 2022, um artigo da revista especializada em criptomoedas CoinDesk mencionou um documento vazado levantando dúvidas sobre a relação entre a FTX, empresa do ramo de criptoativos, e a corretora Alameda, as duas coincidentemente pertencentes ao mesmo dono, Sam Bankman-Fried. Nome esse que numa tradução direta você obteria Sam, homem dos bancos, frito. E eu adorei e não ia deixar de falar para vocês. No papel, duas empresas separadas, mas pertencentes ao mesmo ser humaninho topzera e muito disruptivo. O artigo mencionava também como a corretora Alameda tinha basicamente toda a sua solidez baseada numa moeda que a empresa irmã do mesmo dono inventou. Inventou? Exatamente, hoje em dia as pessoas inventam moedas. Isso causou uma onda de choque no mercado que refletiu na concorrente, a Binance, que avisou que estava liquidando do dia para a noite 580 milhões de dólares em FTT, uma moeda, um token criado pela FTX, a concorrente irmã da Alameda. Do dia para a noite, a FTX, a Binance e todas as empresas importantes do mercado de cripto viram seus clientes solicitando saques, pegando seu dinheiro de volta de uma hora para outra, e isso pode e normalmente leva o mercado ao chamado risco sistêmico. Tá, mas e daí? Agora o ADM vai querer dar dicas de investimento? Não, de jeito nenhum. O fato é que a FTX foi patrocinador até o final do ano passado da Mercedes, a Binance está com a Alpine, a Velas com a Ferrari, a Bybit com a Red Bull, a Tesos com a McLaren e por aí vai. Daí eu achei que seria o caso falar desse tema e aproveitar o embalo e regravar o episódio de patrocinadores obscuros e contar mais algumas histórias saborosas que eu descobri pesquisando. E é disso então que a gente vai falar hoje no Splash and Go, dos patrocinadores carro de corrida só sai do lugar com motor, combustível e o trabalho de pessoas. Não apenas o piloto, mas outras pessoas necessárias para operá-lo, construí-lo, fazer o projeto, etc. Não basta vontade e espírito de competição. Participar de corridas de carro em qualquer liga é caro, bem caro, e especialmente caro na principal categoria do automobilismo mundial. Quem? A Fórmula 1. Sempre foi caro e continuará sendo mesmo com o teto de gastos. Afinal de contas, eu não tenho 130 milhões de dólares para gastar por ano. Você tem? E a Fórmula 1 tradicionalmente é mais cara do que a média porque desenvolve tecnologia e inventar coisas, conceber soluções do zero, custa caro. Toda vez que você desenvolve alguma coisa, pelo caminho várias tentativas ficaram para trás quando tudo deu errado e você teve que jogar coisas fora. Foi assim que uma série de invenções deram certo, com muitas antes dando errado. Por isso, ao longo de décadas, donos de equipe tiveram que sambar no final do mês para pagar as despesas com escritório, combustível, transporte, folha de pagamento e uma série de outras despesas que fazem tocar uma equipe de Fórmula 1 esse negócio tão caro. Todo mundo queria idealmente um patrocinador bonitão, uma marca de prestígio, produtos de primeira linha, campanhas de publicidade milionárias, orçamentos de marketing poupudos, mas nem sempre isso é possível e às vezes, muitas vezes, uma equipe de Fórmula 1 é procurada por uma empresa que não é líder de mercado, não é gigante em um determinado negócio. E aí nessas horas, como aconteceu em diversas ocasiões, você vai perceber ao longo desse vídeo, quando a necessidade se casa com a oferta, há negócio. E eu não vou falar nesse vídeo de propagandas de camisinha nos anos 70 e 80 ou funerárias no carro da Minardi, nem próteses penianas em Le Mans e Viagra na NASCAR. Esses são com certeza patrocinadores engraçados, diferentões e muito interessantes. Mas aqui o buraco é mais embaixo. Nosso vídeo hoje vai falar de patrocinadores obscuros, negócios cinzentos, origem mal explicada ou não explicada de maneira nenhuma, produtos talvez não existentes e às vezes golpes muito mal disfarçados. E o primeiro deles é Em 1996, Tom Walkinshaw, que antes tinha sido sócio de Flávio Briatore na Benetton, a partir de 1991, adquiriu o controle da Arrows. Ele era um dirigente com passagem vitoriosa pelo Grupo C com a Jaguar, depois veio para a Benetton e trouxe consigo, inclusive, Ross Brown, de quem a gente ouviria muito falar no futuro. Eles chegam com planos ambiciosos, contratam Damon Hill, campeão de 96, para correr na Arrows em 97, asseguram o apoio da Yamaha e trazem também Pedro Paulo Diniz e um sólido apoio financeiro. Mas, a despeito das ambições e de uma quase vitória do Hill na Hungria, 97 acaba sendo um ano ruim. Em 98, o Hill
vai embora correndo a Jordan, Diniz fica e o Walkinshaw começa a ver que o dinheiro estava saindo mais rápido do que entrando. Com outro ano ruim, no final do ano o Diniz vai embora correndo a Sauber e a equipe recebe um investidor desconhecido, mas interessado em comprar 25%, um quarto da equipe, em troca de espaço publicitário. O cidadão era dono de uma empresa chamada T-, com um modelo de negócios no mínimo otimista. A ideia era construir uma marca reconhecida e valorizada mundo afora, a qual então fabricantes dos mais distintos e variados produtos quisessem se associar. E então a T- cobraria licenciamento da marca para, por exemplo, ter o energético T-, telefone celular da T-, supercarros da T-, e assim vai. Se isso funcionasse, se é que era para funcionar, o proprietário da T-, Malik Abdul Ibrahim, supostamente um príncipe nigeriano, faturaria então rios de dinheiro. Os planos eram grandiosos e ele prometia trazer 125 milhões de dólares para a equipe. E se hoje isso é uma baita grana, imagine em 1998. O Walkinshaw, claro, recebe ele de braços abertos, a marca começa a ser estampada nos carros da Arrows em 99, o príncipe dá as caras diversas vezes no paddock e a mídia internacional, claro, acha aquilo tudo muito interessante e curioso. Mas dinheiro que é bom, nada. Segundo ex-funcionários da Arrows, a marca apareceu nos carros, mas o príncipe nunca colocou um tusta na equipe. Antes do fim do ano, o acordo é desfeito, Malik Abdul desaparece do paddock, naturalmente, seus adesivos são removidos e da T- a gente nunca mais ouviria falar a respeito. Da T- não, mas do príncipe sim, porque nos anos 2000 ele reapareceu no mundo das pistas, dessa vez na NASCAR. Ele teria colocado uma grana no carro do americano Robert Richardson Jr. e depois foi acusado de aplicar um golpe no pai do piloto de 750 mil dólares. Ele respondeu por diversos crimes, acabou sendo inocentado, mas cumpriu pena pelo crime de perjúrio, que lá no direito americano anglo-saxão corresponde a mentir em juízo. O caso da Rich Energy é bem célebre e era, até a atualização desse vídeo, o mais recente, eis que as empresas de cripto tomaram a frente. Eles antes da Haas tinham tentado patrocinar a Force India, que mesmo sempre precisando de uma grana, acabou rejeitando o negócio por ausência de substância depois que o fundador da empresa marcou algumas reuniões e nunca apareceu. Depois eles ainda andaram conversando com a Williams, que também andou precisando de grana no passado, e lá o negócio não andou pra frente, basicamente porque eles não existiam. E foi então que no começo de 2019 a Haas apareceu com um belo esquema de cores preto e dourado e ostentando a marca da Rich Energy. Com toda a exposição e burburinho que o lançamento de um carro de Fórmula 1 leva, apareceu do nada uma fabricante de bikes lá do Reino Unido avisando: "Ei, vocês copiaram o nosso logotipo." E aí, de cara, a Rich Energy teve que correr nos tribunais e fazer um acordo com essa fabricante de bicicletas para pôr fim ao assunto. O dinheiro do patrocínio até cai nos primeiros meses na conta da Haas, mas a imprensa que cobre a Fórmula 1, especialmente a imprensa inglesa, começa a ficar desconfiada porque nunca ninguém tinha visto uma latinha de Rich Energy à venda. Nem em supermercado, nem em bar, loja de conveniência, nada. Quando questionado sobre esse detalhe, o nosso amigo fundador da empresa diz que questionar a existência da Rich Energy como marca e produto era igual duvidar da morte de Elvis ou da ida do homem à lua. Isso mostra uma certa má assessoria de imprensa, porque há gente hoje em dia que acredita piamente que o homem não foi à lua, que o Elvis não morreu e que, sei lá, que a Terra não é esférica. Passados alguns meses, os cheques param de cair. E um dia no Twitter, a conta da Rich Energy corneta publicamente a Haas, dizendo que a performance deles era inadmissível ao ter ficado atrás da Williams. Dias depois, outro tweet informa que a partir dali eles não eram mais patrocinadores da Haas. A equipe então, inteligentemente, consulta seus advogados que formalmente questionam então a Rich Energy sobre aquilo. E a empresa sai-se com a desculpa esfarrapada de que foi um tweet não autorizado que não refletia a posição formal da empresa. Então eles acabam basicamente pondo a culpa no estagiário, até que em setembro de 2019, aconselhada pelo seu jurídico, a Haas remove os adesivos da Rich Energy e a marca nunca mais aparece. Vez por outra, o amigão aí aparece dizendo que vai voltar para a Fórmula 1 e antes do sumiço da Uralkali e Nikita Mazepin no grid, andou correndo a conversa de que Mazepin, pai, Dmitry, e ele iam comprar a Haas, provavelmente em outro balão de ensaio.
Em 1988, uma equipe da Fórmula 3000 pretendia subir para a Fórmula 1. A 3000, para quem não sabe, fazia as vezes da Fórmula 2 hoje, sendo o último degrau para chegar na Fórmula 1, e muitas equipes subiam como pilotos para a categoria maior. Foi assim com a Jordan, com a Stewart e seria o caso da Onyx. Os donos fazem a conta e percebem que pro orçamento do ano que eles queriam começar, 89, faltavam 10 milhões de dólares. Um dos pilotos cotados para a vaga, o belga Bertrand Gachot, tentando assegurar que seu carro tivesse no grid, lê nos jornais sobre um guru de finanças também belga chamado Jean-Pierre Van Rossen, que teria feito uma fortuna na bolsa. Van Rossen teria supostamente naquela época inventado um software que conseguia prever os movimentos do mercado financeiro e com isso entregar uma performance absurda para quem investiu dinheiro com ele. Ele, que sem dúvida era inteligente, talvez até demais, tinha feito residência acadêmica na Universidade da Pensilvânia com o Nobel em Economia Lawrence Klein. Gachot consegue então marcar uma reunião com o maluco e pede para ele patrocínio para sua vaga na Onyx. E o Van Rossen diz: eu não tenho interesse em torrar 10 milhões de dólares numa temporada de Fórmula 1, mas minha empresa está à disposição para vocês investirem 2 milhões de dólares aqui e em troca eu fico com parte do negócio e vocês, com o lucro em cima do investimento que vocês foram aqui, correm a temporada. Estranho? Também achei. Surpreendentemente, eles topam e de uma forma ou de outra, o nome da empresa do Van Rossen aparece estampado então nos carros da Onyx, Monitron. Como o dinheiro chega tarde, inclusive o primeiro shakedown do carro acaba acontecendo numa pista de kart já não mais existente em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Como é que é? Isso mesmo, o carro estreou numa pista de kart no Rio e eu posso provar. Vou deixar o link na descrição. O carro não era exatamente ruim e faria até um pódio pelas mãos do experiente Stefan Johansson em Portugal, desenhado pelas mãos de Alan Jenkins. Depois de um tempo, Jean-Pierre Van Rossen descobre que automobilismo, além de não ser um negócio lucrativo, ainda era perigoso para os seus interesses. Porque uma coisa era crescer no boca a boca por baixo dos panos tomando dinheiro de trouxa. A outra era expor sua marca de forma global em outdoors ambulantes, que são os carros de corrida, e chegar facilmente nos ouvidos das autoridades. Ele some do mapa e reaparece preso em 1991, condenado a 5 anos de cadeia pelo famoso esquema de Ponzi, que aqui no Brasil a gente chama de pirâmide financeira e alguns preferem disfarçar de marketing multinível. Phil has recruited me and another guy. Now we are getting 3 people each. The more people that get involved, the more people who are investing, the more money we're all going to make. It's not a pyramid scheme. It's not even a scheme per se. No golpe aplicado, caiu até a família real belga e estima-se que em dado momento Van Rossen tinha amealhado a fortuna de 850 milhões de dólares da época. Ele teria chegado a possuir 103 Ferraris, 2 jatos e um iate gigantesco chamado Destiny. Ele foi preso por fraude, como eu comentei, e uma das acusações foi a de imprimir ações, falsificar títulos ao portador. Na prisão ele escreve um livro admitindo as práticas e alegando que fez aquilo para revolucionar o sistema. Em 1996, a Forte Corse estava em queda livre, se é que isso era possível. Depois de um primeiro ano muito ruim da equipe, Pedro Paulo Diniz tinha feito as malas e vazado fora em 96, e a equipe rumava pro abismo quando então mais um daqueles fundos de investimento desconhecidos apareceram para salvar a equipe do dia para noite. A misteriosa Shannon Racing aparece na véspera da corrida da Espanha e dispõe-se a comprar 51% da equipe que pertencia a Guido Forte. Os carros então são pintados às pressas de verde e vermelho, as cores da Shannon Racing, empresa registrada na Irlanda que fazia parte de um grupo financeiro com sede em Milão, criado por Hermann Kartz, um sombrio fraudador condenado ítalo-alemão com vínculos conhecidos com a máfia russa. Depois do negócio finalizado, a Shannon tinha 6 dias para honrar com a sua parte e fazer o depósito, que acaba não acontecendo. Os vendedores, claro, vão aos tribunais italianos e a briga vira um enorme cabo de guerra. Enquanto isso, a dívida continuava se empilhando e a Cosworth, sem receber,
retira o fornecimento de motores. A batalha na justiça no final acaba sendo favorável aos italianos da Forte, mas no meio dessa briga 2 corridas se passaram e sem motores nem saber a quem se reportar, a equipe simplesmente não vai. A FIA então aplica uma multa de 2 milhões de dólares e sem poder honrar com aquilo, a equipe baixa as portas imediatamente. I declare bankruptcy! E da Shannon Race, adivinha? Nunca mais se ouviu falar. O magnata do petróleo David Tim era o homem por trás da Essex Oil Company e era daquelas figuras que investiam no marketing pessoal muito antes disso virar modinha no Instagram. Sua empresa apareceu pela primeira vez nos side pods da Lotus em 1979. No ano seguinte, a Essex assumiu o posto de principal patrocinadora da equipe e elevou o padrão do que se conhecia em lounges e camarotes e de festas extravagantes nos paddocks. Eles tinham por hábito, inclusive na época era permitido, entrar com um ônibus na pista antes da corrida, levando convidados VIP para tomar champanhe e andar pelo circuito. Mas, resultados decepcionantes, a proibição do Lotus 88 com chassi duplo e quando David Tim é preso pela Suíça por acusação de fraude, fazem o império ruir. O ônibus VIP e um jatinho são apreendidos e tanto Tim como a Essex, para variar, desaparecem da Fórmula 1. O que ninguém entendeu exatamente foi o que ele pretendia anunciando na Fórmula 1. Em 1975, o piloto David Morgan fez uma aparição solitária na Fórmula 1 a bordo de um carro da Surtees e estampando os patrocinadores na lateral de uma empresa ou organização, melhor dizendo, chamada National Organs. O grupo pretendia arrecadar doações país afora para comprar órgãos para a igreja, instrumentos que são enormes e muito caros. A essa altura você já achou esquisito, e eu também. Mas, se você achou que aquilo soava duvidoso, eu te digo que você tem razão. Passado um tempo, as autoridades conseguem localizar mais de 100 contratos frios, fraudulentos de compra e venda de órgãos assinados por igrejas que não existiam, recebendo esses instrumentos e na verdade quem estava pegando a grana não estava comprando órgão nenhum, nem entregando, ia vazar. Os golpistas então fogem para Priest Island, que numa tradução direta para o português seria Ilha dos Padres ou Pastores, o que tem tudo a ver com esse escândalo. Os mentores do golpe, adivinha, foram presos, pegaram 6 anos de cadeia e a marca, naturalmente, nunca mais apareceu na Fórmula 1. Com certeza você já viu isso no carro da Ferrari entre 2018 e 2020. E com certeza, igualmente ao ADM, você achou que ou aquilo era um discurso motivacional muito fraquinho, ou alguma fraude sobre rodas. Se você procurar o site deles, vai encontrar uma página com um discurso incompreensível, cheio de lugares comuns e frases de efeito vazias. Parecido com aquele site fabuloso gerador de Lero Lero, já viu? Mas vai notar uma referência a uma tal de PMI. PMI é a sigla para Philip Morris International, dona da... Ao longo de décadas, mesmo na época da McLaren do Senna, já era proibido veicular propaganda tabagista. Até que em 2006, a publicidade de cigarro foi proibida de vez. A Ferrari e a Marlboro ainda assim seguiram driblando a legislação por vários meios, como o código de barras ou o logo pela metade. E a Mission Win Now não é diferente. Você vai perceber que virando o seu logotipo, há assustadoras semelhanças com a marca da Marlboro. Ainda que eu duvide que isso alguma vez fez uma pessoa comprar um maço de cigarro a mais ou a menos, mas quem sou eu para decidir? Nos últimos anos, as empresas de criptoativos têm pipocado nos carros de Fórmula 1. Em dado momento, a categoria tinha uma empresa dessas, a Crypto, patrocinando a Fórmula 1 institucionalmente. Além disso, como eu falei no começo, a Vela está com a Ferrari, a Bybit com a Red Bull, a FTX esteve com a Mercedes, a Tezos com a McLaren, a Flock com a Alfa Romeo, a Binance com a Alpine, a Phantom com a AlphaTauri e a Krypton também, além da Fórmula 1, na Aston Martin. Patrocínios gordos e abundantes, cada um colando numa equipe, poucas perguntas sendo feitas até que...
Começam a ruir as primeiras dessas empresas, saques em massa, autoridades financeiras chamando alguns para dar explicações e outros para cadeia, bancos sendo chamados para ajudar reforçando posições e aquela clássica respostinha de todo coxa quando vê seu esquema de ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros indo por água abaixo. Não tem nada de errado com o mercado de cripto, mano. Não tem ninguém quebrando. É apenas uma consolidação perfeitamente normal numa economia capitalista digital. Você tem que se adequar. Já teve gente presa, deve ter mais e muita gente já perdeu dinheiro. A Mercedes correu e removeu os logos da FTX antes do final da temporada de 2022 e a Ferrari já não aparece com as velas como suas parceiras no site. Por fim, mas não menos importante, o Cartel de Medellín. Claro que não existe e nunca existiu uma marca chamada Cartel de Medellín, mas por meio de diversas empresas de fachada, um dos seus protegidos já sentou no carro de Fórmula 1. Seu nome? Ricardo Londonho, não à toa colombiano. O magnata Pablo Escobar era ele mesmo um entusiasta de corridas e disputou provas locais na Colômbia. Ricardo Londonho teve diversas passagens pelas 24 horas de Daytona e no INSA, correu também na Fórmula Aurora, que era basicamente uma Fórmula 1 com alguns pilotos e alguns carros da Fórmula 1, mas que só corria no Reino Unido. Ele correu nessas categorias e resolveu então tentar a sorte correndo na Fórmula 1 pela equipe Ensign, de Maurice Nunn. A equipe precisava de uma grana e resolve então aceitar os dólares do cara e não fazer muitas perguntas. Mas o envolvimento do cartel com essas marcas já era falado à boca pequena e a Fórmula 1 logo tem que agir porque as principais patrocinadoras ditas sérias das grandes equipes começaram a pressionar Bernie Ecclestone, que teve então que correr e ver do que se tratava. O Londonho foi para a pista só uma única vez num treino de reconhecimento em Jacarepaguá, até que tem um toque com Keck Rosberg e a FIA acha um motivo então para caçar sua inscrição e encerrar a festa. Londonho não corre, é substituído por Mark Sutter, que mete um quarto lugar na chuva e a passagem do colombiano então se resumiria a esses treinos. Anos depois, ele seria preso na Colômbia com 1 tonelada e 200 quilos de cocaína. Cumpre pena, é libertado e morre em 2009 quando homens armados invadem o hotel em que ele estava hospedado e executam-no com 12 tiros. E uma bonus track. Os pequenos adesivos com a inscrição Bin Laden na lateral do carro da Williams FW07 na época não atraíram a atenção de ninguém. Até que os eventos de 11 de setembro de 2001, que são de amplo conhecimento, despertaram a atenção em fóruns de internet de verdadeiros detetives online que foram então atrás da conexão entre Osama Bin Laden e a Williams. Os logotipos se referiam sim à família Bin Laden, mas não tinham nada a ver com Osama. Quer dizer, não tinham nada a ver comigo, com Osama de alguma forma tinham a ver. O nome era da construtora saudita Bin Laden Group, administrada na época por alguns dos filhos do fundador e pai do Osama, Sr. Mohammed Bin Laden. Sr. Mohammed teve 52 filhos, sendo um deles o explosivo Osama. Ele, teoricamente, nunca esteve envolvido com essas empresas que eram parte de um grupo de vários patrocinadores sauditas, incluindo a companhia aérea Saudi Airlines e a rede de hotel Al Bilad's Hotéis, que também pertencia ao grupo Bin Laden. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada e ajuda muito o canal. Quebra essa pra mim em 2023. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos lá no Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, onde tem conteúdo diário. Se você quiser contribuir com o nosso projeto de levar conteúdo de Fórmula 1 para vocês e tentar melhorar o nível do que se discute a respeito desse tema no Brasil, clique no botão aderir ou seja membro e o link também tá lá embaixo na descrição. Você adere aos planos, ajuda o projeto e concorre a brindes. Sempre que eu tenho por aqui, eu sorteio. Se você não quiser ou não puder assinar, não tem problema, continuamos amigos. Mas então, deixa o like, porque o like é o único jeito do YouTube saber que você gostou do vídeo e seguir levando ele adiante, mostrando para outras pessoas como um dia mostrou para você quando viu o primeiro vídeo do canal. Beleza? Então é isso. Valeu e um abraço.